vou colocar a gravação aqui. Peço para que todos que estejam presentes coloquem o nome da instituição nos comentários para ficar salvo. E acredito que é isso. Lembrando que os certificados de uma nova forma, eles só vão valer com 75% da presença e eles serão enviados ali pelo começo já de outubro, tá bom? Então é isso. Agora a gente vai hoje a gente vai falar sobre o Diabo à Terra de Santa Cruz, capítulo 5 e 6. E quem vai apresentar hoje vai ser o Henrique, não eu, o outro Henrique, e o Gabriel. Então vou passar a palavra para eles iniciarem essa apresentação para a gente. E caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer algum comentário, só levantar a mão e para começar o debate, beleza? Oi, bom dia pessoal. Então, como o Henrique falou, quem vai apresentar hoje sou eu, vou apresentar o capítulo 5 para vocês. E vai ser apresentado o capítulo 6 também. O meu colega que eu esqueci quem vai apresentar. Vai ser o Gabriel, né? Perdão. É, então vamos começar dando início já ao capítulo 5. O capítulo 5 tá dando para ouvir tranquilamente, só deu um feedback que às vezes estou falando sozinho aqui. Não, tá de boa. Show de bola. Então, assim, o capítulo 5 ele aborda ali a preservação da afetividade. Então, ele aborda muito a questão da afetividade, da sexualidade, quais formas, ritos, orações as pessoas faziam relacionados a esse tema, né? No decorrer do capítulo, tem, tem algumas coisas bastante chocantes. Para quem leu ali o capítulo, tem umas coisas bem impactantes que eram feitas que a gente fica até incrédulo, né? Mas vamos lá. Logo no início do capítulo, né? É mostrado como que essas práticas mágicas com objetivo amoroso, né? Da confecção de poções, ungüentos, dos mais diversos produtos que visavam facilitar as relações amorosas, né? E mostra como, logo no início, ele já fala como essas práticas são muito antigas. Quem recorria a essas práticas com objetivo amoroso, muitas vezes era considerada, né, prostituta ou semi-prostituta, como diz no texto. E é interessante a gente destacar como muitas vezes essas feitiçarias, né, de cunho sexual eram atribuídas a influências africanas. Mas não é destacado que remete também, não era destacado, o, o livro destaca, né, que remete também ao satanismo europeu. A bruxaria foi um estímulo para uma superexcitação que acabou resultando no preenchimento da população portuguesa, que ela estava muito defasada pelas guerras e pestes, e essas crenças nos sortilégios já chegava ao essas crenças nesses sortilégios foi um estímulo para um preenchimento da população novamente, né? E isso já chegava ao Brasil impregnada pelos colonos portugueses. E então, se atrelando à tradição latina, Portugal ela praticava essa feitiçaria sexual. Celestina, que é citada no início do capítulo, é um exemplo de uma mulher que era considerada feiticeira, né? E também, além de feiticeira, era conselheira de prostitutas e rufiões. Ela tinha na sua tenda, tinha ímãs para atrair os sentidos, grão de feto, cordas e ossos de enforcados e favas, que serviam como diz no livro, para facilitar mulheres a homens, onde era gravado o nome de quem era desejado nessa fava, e para confirmar essa conquista da pessoa, era preciso tocar o amado com essa fava, né? Não tem como confirmar se existe uma relação, uma aproximação entre essa fava com as cartas de tocar que eram usadas na colônia, mas
elas tinham meio que a mesma função, né? Então, a respeito dessas cartas, se tem conhecimento dela na época da primeira visitação, onde Isabel Ruiz, conhecida como Boca Torta, é interessante esse nome, inclusive, porque esse nome remete àquele estereótipo de bruxa feia, defeituosa, né? Mas então, perdão, Isabel Ruiz, ela vendia essas cartas de tocar na Bahia e usava essa carta para tocar a pessoa desejada, né? E dizia que essas cartas tinham tanta virtude, como tá escrito no capítulo, né? Que essas cartas tinham tanta virtude que em quantas coisas tocasse, se iriam após ela. Você tem relato, além da Bahia, né? Dessas cartas no século XVIII em Minas, no Taquaral, no Recife e no Grão-Pará. No Grão-Pará é onde Adrião Pereira de Faria sofreu um processo muito grande por ter escrito essas cartas com conjuração de demônio. Além da carta de tocar, né, existiam as orações, talvez até mais comuns um pouco, as orações para fim amoroso, né? Bastante comum na colônia também, onde se usava o poder de certas palavras divinas, principalmente usando o nome de Deus, mas também não só o nome de Deus, às vezes até usavam um conjuro de demônios, por exemplo, para usava essas palavras para trazer a pessoa amada, né? Então, o que aconteceu é que no período moderno a igreja passou a considerar pecado mortal a utilização de versículos e salmos para enganar a mulher para se obter seu amor e depois despojá-la, né? E um exemplo de uma acusada foi Antônia Fernandes. Ela foi acusada de diversas feitiçarias e uma dessas feitiçarias foi rezar junto ao amado o seguinte, né? Abre aspas. João, eu te encanto e reencanto com o lenho da Vera Cruz e com os anjos filósofos, que são 36, e com o mouro encantador que tu te não apartes de mim, e me diga quanto souberes, e me des quanto tiveres, e me ames mais que todas as mulheres. Então esse era um modelo, um tipo de oração que era feito com esse intuito amoroso, né? Ainda se tratando das orações, os índios do Grão-Pará invocavam a cruz em orações com fins amorosos também, né? Como, por exemplo, ali ele fala no capítulo, né? Fulana, juro-te por esta cruz que teu sangue será embebido, que não poderás comer, nem beber, nem sossegar, sem que tu venhas falar comigo. E junto dessa fala, dessa oração, era feito cruzes no chão com o pé esquerdo. Maria Joana, esse nome vocês vão ouvir bastante, ela não era índia, mas ela era uma expert nesse assunto de orações e práticas com fins amorosos. Ela conhecia diversas variações dessas orações, dessa oração feita pelos indígenas, e o livro traz, além dessas que ela conhecia, o livro traz diversos exemplos de variações dessa oração. Por exemplo, aqui, ó, fulano, o sangue de Cristo te dou a comer, o leite da Virgem Santíssima te dou a beber. Fulano, suspiros, ais e as dores que a Virgem Santíssima deu quando viu seu amado filho morto. Os mesmos ais e as mesmas dores e os mesmos suspiros des tu por mim a hora que comigo não vieres falar. É citado ainda orações de São Cipriano, para fins amorosos na segunda metade do século XVIII no Grão-Pará. Maria Joana, né, fazia uso dessas orações que aprendeu com o índio, mas as orações com finalidades amorosa, né, mais invocadas nessa região eram as de São Marcos. E alguns nomes conhecidos por fazer uso dela eram, logicamente, Maria Joana, Manuel José da Maia, Manuel Nunes Silva, Manuel Pacheco Madureira, Isabel Maria de Oliveira e Adrião Pereira de Faria. Outras duas mulheres também que
que faziam uso dessas, mas aí não eram bem orações, né? Era Maria Barbosa e Antônia Maria. Elas eram conhecidas por substituir, né, esse habitual apelo a santos, a Jesus, por uma espécie de conjuro demoníacos, como cita ali um exemplo, né? Grande diabo marinho, a ti entrega esse pinho e esse pinho entrega a fulano. E além de demônios, fora desse âmbito de santos e figuras sagradas, existiam ainda as orações que se voltavam para estrelas, para plantas, para animais. E além dessa oração, indo mais pro é um capítulo meio curtinho, né? Mas além dessas orações, indo mais para o final dele, usava-se de sortilégios, né? E é abordado a questão do sortilégio, que mais no final do capítulo é abordada a questão desses sortilégios. E, e é aí, inclusive, que o capítulo fica um pouco traumatizante, eu diria. É, Maria Joana, por exemplo, ela defumava as partes venéreas com fumo da resina de um bicho, ou então, isso é um exemplo, alguns exemplos do que ela fazia, né? Ou então que ela aprendeu com uma conhecida sua. Eu vou ler aqui como tá no livro, porque não sei como explicar isso, né? Então, abre aspas. Lavar-se uma mulher nas mesmas partes pudendas, nas solas dos pés e nos subacos dos braços com água, e raspar depois as solas dos pés com uma faca e lançar essa água em um pilão para se dar no outro dia disfarçada em uma bebida. É, então, Maria Joana era uma expert nesse assunto, como eu já disse, né? E livre das diversos exemplos de coisas que ela fazia, mas eu não vou trazer aqui porque tem uns que são bem. Esse já é bem impactante, mas tem uns que são até mais. Mas então usava-se muito desses sortilégios, usava-se muito nesses sortilégios, na realidade, né? Coisas do corpo, como unha, raspas dos pés e outras coisas piores. E quando eu digo outras coisas piores, o que você imaginou provavelmente era usado. É, além disso, usava-se raízes perfumadas que se colocava nas vestes da pessoa pretendida, ou pós que se jogava na pessoa, ou também alimentos como ovo, onde se dormia com o ovo entre as pernas e dava para a pessoa pretendente comer no outro dia. São umas coisas bem, bem estranhas, mas tudo bem. Né? Alguns grupos sociais eles diferenciavam essas bruxas em duas categorias, né? As bruxas da noite, elas se enquadram bastante nas bruxas que, que voam, se transformam em outros seres, e as bruxas do dia, as bruxas diurnas, né? As que curavam doenças e elas facilitavam jogos amorosos. Esse é um capítulo bastante curto, mas ele é muito interessante, pois eu, pelo menos, não tinha a mínima ideia de como essas práticas eram realizadas, né? E a gente pode ver também que tem algumas heranças disso, né? Principalmente, pelo menos quando eu estava lendo ali, quando se trata de orações, eu lembrei bastante de São José, né? Que é o santo casamenteiro, tem uma prática, pelo menos aqui na região, acredito que tem em vários lugares, de se comprar um pedaço de bolo e se encontra dentro desse pedaço comprado a imagem de São José, quer dizer que a pessoa vai casar e tal. E tem outras práticas que também, outros exemplos de prática, mas eu lembrei mais dessa. Eu acredito que é isso e agora eu passo a palavra então para, para o Gabriel. Muito obrigado. Então, gente, bom dia para todo mundo. Eu vou comentar sobre o capítulo 6, que é a comunicação com o sobrenatural. Também tem, assim como o capítulo que o Henrique comentou, tem umas coisas meio engraçadas nele, mas também tem muita coisa bastante interessante que a gente vê que mesmo hoje em dia ainda se mantém alguns exemplos. Então, só começando o capítulo, ele vai falar bastante sobre vários aspectos do sobrenatural na colônia. Ele tem uns tópicos, eu vou só citar já para dar
um pequeno spoiler do que vem por aí. Ele vai falar sobre sonhos, sobre metamorfoses, sobre familiares, no caso de familiares assim de bruxas, esse folclore, sobre pactos, sobre os sabats, sobre possessão e sobre os calundus e catimbós. Então, começando a discussão, o capítulo já abre com uma epígrafe do livro Fausto, do Goethe, que, para quem não conhece, se trata de um clássico que trabalha esse personagem que já é parte do folclore europeu, que é o Fausto, que ele faz. A história é sobre ele fazer um pacto com o diabo. Inclusive, existe esse termo conhecido da literatura que é o pacto fáustico, onde se refere a histórias em que um personagem acaba por fazer um pacto com o diabo. Então, o capítulo já abre com essa epígrafe, falando: basta um farrapo de papel fino ou grosso e uma gotinha do sangue próprio, como se assine embaixo. Exemplificando assim como se faria um pacto, que a gente vai ver mais para frente na parte em que se fala justamente sobre isso. Então, começando com os sonhos, era muito comum entre os colonos sonhos assim em que se viam, imaginava-se ver o céu ou o purgatório. Então, como era algo muito presente, né, no imaginário, a religião cristã, era comum se entre as pessoas, de repente, você sonhar que você foi até o céu, que você encontrou Jesus, ou que você, porventura, acabou indo para o purgatório, encontrou o demônio e coisas assim. Então, aí a Laura de Mello e Souza apresenta vários exemplos, né, dessa situação, começando com o exemplo da Luzia Pinta, que era uma escrava nascida na Angola e que ela virou escrava aqui no Rio de Janeiro. Enquanto ela ainda vivia na Angola, com os 2 anos de idade, ela teve um sonho onde ela, de repente, estava lá no sonho, assim, caminhando, e ela encontrou uma anciã, uma velha, que falou com ela e tal, e daí ela pegou e seguiu o caminho, né? Daí, mais pra frente, ela encontra mais 2 anciãs, assim, numa encruzilhada. E tem um caminho limpo, bonito, e um caminho feio, cheio de barro, tenso. E daí ela pensa logo em pelo caminho bom. Mas aí as anciãs falam que não é tão melhor assim ela ir pelo bom, talvez ela deva ir pelo sujo. E ela entende essa ajuda e ela vai pelo sujo, até que ela chega numa grande casa e lá tem um ancião, um homem velho com uma barba longa, sentada numa cadeira, imagino que talvez uma cadeira de balanço, assim, na área da casa, e ele tá cheio de crianças em volta dele segurando candeias, que candeias são tipo como se fosse uma lâmpada do Aladim, só que de barro, para você segurar não uma vela, mas ela tem um pavio assim que fica aceso, como se servisse uma lanterna mais rústica. Então, e daí no sonho ela vê esse homem assim cheio de crianças em volta dele segurando candeias. E daí quando ela vai pedir a bênção para esse senhor, ele fala para ela que é para ela voltar. E nisso ela se acorda. E daí, com esse sonho na mente, ela vai atrás de um clérigo para descobrir o que significava esse sonho, afinal de contas. Então, esse clérigo interpreta para ela que nesse sonho ela acabou encontrando Jesus, Deus, Nosso Senhor, que era então esse ancião lá na área. E nessa representação, talvez essas crianças fossem anjos. E tem vários outros elementos do sonho dela que também são presentes em muitos contos de fadas, narrativas místicas. Então, tem várias coisas que remetem ao imaginário comum, né? Envolvendo a religião. Por exemplo, ela tem que atravessar um rio em certo ponto do trajeto dela. Então, isso é como uma dificuldade que ela tem que passar para chegar até uma bênção. Para ela chegar na presença do Senhor, ela tem que atravessar um desafio. Ela tem que passar por um rio. E ela encontra as velhas numa encruzilhada. E que tem um caminho bom e um caminho ruim. Como mostrando assim que o caminho bom que ela iria a princípio é a tentação do pecado. Mas aí ela ouve o conselho das anciãs e vai pelo caminho ruim, entre aspas,
Só que esse caminho era uma provação dela para ela provar a fé e chegar até o Senhor. Então, tem vários elementos religiosos em torno desse simples, entre aspas, simples sonho dela. É, e outro exemplo que vem a seguir é o da Maria Joana, que era uma, assim como o Henrique já comentou na parte dele, ela era uma mulher que sabia inúmeras orações para facilitar a mulheres a homens. Então ela tinha esses conhecimentos. Só que ela realizava até cerimônias de conjuração, assim, de demônios em encruzilhadas, mas ela passou até um remorso dessas práticas que ela tinha. Então, um dia, ao se deitar na rede para dormir, ela acaba sonhando com o céu e ela vê como se fosse uma grande sala, assim, ampla, branca, e tem uma festa com várias pessoas, assim, usando roupas coloridas. E daí, quando ela se acorda desse sonho, ela se propõe a mudar de vida e parar de fazer essas coisas que ela fazia, que ela passou a ter um remorso. Então ela decide viajar com os filhos dela para a roça, só que nisso uma filha dela acaba morrendo. Então ela, acredito que com muita culpa e acreditando que isso aconteceu por conta do que ela praticava antes, ela se desespera e almeja a todo custo encontrar em sonho aonde que é essa filha dela, se a filha onde que a filha dela estava, se ela tinha ido para o céu, se ela tinha ido para o inferno, para onde. Então, até que uma noite ela tem um sonho de novo com o céu e tá tendo uma grande procissão com várias pessoas vestidas de branco dessa vez. E daí, nesse sonho, ela acorda e ela tá convicta de que a filha dela, felizmente, estava entre essas pessoas de branco na procissão. E no caso, enquanto o exemplo anterior era de uma escrava, uma pessoa negra, essa Maria Joana é uma mulher branca de origem portuguesa. E por isso ela via os céus através da iconografia conhecida do catolicismo na Europa. E além dessas visões do céu, os colonos também tinham a crença nas visões infernais, né, como fala já no começo. Só que a Inquisição reprovava tanto essas visões do céu quanto as do inferno. Mas ela deixou mais registros dos delírios demoníacos do que e com a obsessão das bruxas. E daí, entre esses delírios e fantasias, são imprescindíveis a compreensão de como isso teve calcado na formação social do Brasil colônia, como isso era um elemento extremamente presente no cotidiano, na vida das pessoas era comum esses fatos acontecerem. As pessoas, de repente, sonharem com o céu, com o inferno, terem essas vivências. Então, agora indo para o segundo tópico, que é metamorfoses. Juntamente com esse imaginário, também se acreditava que algumas pessoas podiam ter a capacidade de se transformar em animais. E a autora ainda pontua como ela escreve o livro em 86, né, 1986, e ela fala, talvez uma visão meio estereotipada, preconceituosa, né, mas ela comenta como essa prática de se acreditar que algumas pessoas podem se transformar em animais ainda era algo muito comum em lugares rurais do Brasil. E essa ideia remonta à tradição folclórica europeia e também às tradições indígenas e africanas. E como o Brasil era uma mistura de tudo isso, né, esse imaginário se cria e se perpetua. Onde havia essa noção de que, nas tradições indígenas e africanas, de vários animais se comportarem como se fossem homens. Até, acho que o exemplo que mais se destaca do nosso imaginário comum, assim, é o mito do boto cor-de-rosa, que ele é um animal mágico que se transforma em homem e vai seduzir as mulheres. Então tem essa noção nas tradições indígenas, né, do boto, que é um animal, e acaba se transformando em um homem. Então, tem essa noção, assim, esse exemplo. E sobre ainda as metamorfoses, o Santo Agostinho dizia que os homens sonhavam que o demônio os metamorfoseava em animais. Então, novamente, é mais um exemplo agora costurado com um sonho envolvendo a metamorfose e essas noções demoníacas e religiosas. E na Europa se acreditava que as bruxas tinham a capacidade de se transformar em animais.
Por exemplo, as bruxas que foram queimadas em Lisboa, no Alto da Fé de 1559, que as pessoas acreditavam serem capazes de irem ao sabá transformadas em cães e gatos. E a gente tem muito essa noção, né, de histórias desde de criança que a gente assiste em filmes, na televisão, em livros, quadrinhos, contos de fada, tudo isso, a gente já tem esse imaginário de bruxas e essa relação com animais, seja com andando sempre com um gato preto ao lado, uma coruja, um lagarto, alguma cobra, uma aranha, um morcego, a gente sempre tem essas conexões assim que envolvem bruxas e animais, e daí cai nesse exemplo de metamorfose, como se a bruxa tivesse a capacidade de se transformar em um animal, ou também no exemplo dos familiares que eram companheiros de ajuda das bruxas. Então, isso vem dessa noção europeia, né, sobre essa ideia do que era uma bruxa. Aí, a, a autora comenta também sobre os tupinambás, que acreditavam que o feiticeiro da aldeia era passível de sofrer metamorfose, assumindo feições zoomórficas. E aí nos é apresentado o relato, datado da época da primeira visitação à Bahia, que foi em 1591, do padre Baltazar de Miranda da Companhia de Jesus. E ele viu, certo dia, uma mulher que se suspeitava ser uma bruxa, tentando passar pelo umbral de uma porta, né? Passar por baixo da porta, normalmente. Mas tinha um ferrolho levantado para cima. E aí ela não conseguiu passar. E daí se cria que isso era algo comum de acontecer entre feiticeiras. Então o padre, nesse momento que viu isso, ele concretiza que ela é então uma bruxa, uma feiticeira, porque se ela não conseguiu passar, isso só poderia significar isso, né? Então, e na mesma noite entra um gato grande pela porta da casa e salta sobre a candeia que estava acesa e apaga ela. E ao mesmo tempo que isso acontece, um bebê de 6 dias, que era irmão desse padre, acaba morrendo. Então, todo mundo acredita que isso foi obra dessa mulher, dessa bruxa, que se transformou, que meio que como uma vingança pelo padre ter visto ela não conseguindo passar pelo umbral da porta e realizando que ela era uma bruxa, ela foi se vingar, se transformando num gato, indo lá apagar a candeia e enfeitiçar a criança, que até tá escrito no texto assim que a criança foi bruxada, como se ela tivesse sido atingida por algum feitiço da bruxa. Outro exemplo que a autora apresenta é o da Dona Lucia de Melo, que por volta de 1550 acolheu na casa dela uma mulher pobre e achei é, muito curioso que a mulher que estava sendo abrigada na casa dela, que era uma pessoa que precisava de algum lugar, né? Como fala no texto, ela era uma mulher pobre e o marido dela era carcereiro numa cidade próxima, então ela meio que estava precisando de ajuda. E mesmo assim, ela é acolhida na casa dessa Dona Lúcia de Melo, e ela, sabendo que a Dona Lúcia de Melo era uma mulher muito medrosa, ela fala assim que um dia ela ainda vai haver de botar medo nessa mulher. Um belo pagamento para ser acolhido na casa da pessoa, né? E daí, num sábado à noite, enquanto a dona Lúcia, que é a dona da casa, estava costurando com a irmã dela, próxima à candeia, né? Porque estava de noite, então elas precisavam da luz para ver o que elas estavam costurando. Entra uma borboleta muito grande e com olhos desenhados nas asas também muito grandes, e ela começa a voar em volta da candeia, muitas e muitas vezes. E daí até que ela apaga a candeia de tanto voar em volta e não acende mais. E daí a dona Lúcia, com muito medo disso ter acontecido, ela vai contar para a mulher que ela estava brigando na casa dela que isso aconteceu. E daí a mulher pega e responde para ela que ela era aquela borboleta, que ela que foi que fez aquilo. E daí a dona Lúcia acha que é brincadeira, né? Da onde que ela ia se transformar numa borboleta e fazer isso. Mas logo, depois disso, ela acaba descobrindo que essa mulher que ela brigou na casa dela tinha vindo do reino, meio que fugida, assim, por ser acusada de feitiçaria. Então, e daí a dona Lúcia, que já era medrosa, fica com mais medo ainda desse acontecimento e passa a meio que evitar contato com essa mulher, esconder as crianças para elas não serem enfeitiçadas e coisa assim. É, e além desse imaginário das bruxas se metamorfosearem,
também quem gostava dessa prática era nada mais, nada menos do que o diabo. Então, aí agora um outro exemplo que tem, na verdade são vários exemplos de descrições assim de pessoas que acreditam terem visto o diabo. Começa com o José Martins. Para ele, o diabo foi, enquanto ele estava a caminho dos cárceres da Inquisição em Lisboa, ele encontra um homem mestiço e disforme, e ele até tira sarro desse homem, porque ele era mestiço, ele era muito cabeludo, ele era gordo na parte de cima do corpo e muito magro na parte de baixo. Então ele vai lá e tira sarro ainda desse homem. E daí ele acredita que isso foi uma feição do diabo, que era o diabo transformado. Então a gente também já vê bastante do preconceito aí, né? Porque ele pontua que era um homem mestiço e disforme. Aí outro exemplo é do Manuel João, que era um barbeiro no Grão-Pará. E para ele, o diabo apareceu na forma de um grande besouro falante. E o besouro reclama com ele porque ele tinha tacado fogo numas casas assombradas por perto. Então, ele acredita que esse besouro grande falando com ele era o diabo. Aí tem outro exemplo da Antônia Maria, que acredita que o diabo surgiu para ela como um pequeno porco preto caminhando pela casa dela. E esse animal começou a falar para ela com uma voz medonha, pedindo um sinal. E daí ela atende o pedido do porco e dá um pouco de sangue para ele. E nisso ele some. Daí, para outro exemplo, para Luzia de Silva Soares, foi um bode catinguento, essa aparição do diabo. E para Manuel da Piedade, em Mascavelhos, foi um gato ou uma cabra parda. Mas o maior índice de metamorfoses é o do processo de José Francisco Pereira, que para ele o diabo apareceu como um homem branco e preto, com pés de pato ou de lebre, e daí também outro exemplo, como uma mulher com os pés virados, ou como um bode preto, ou como um burrinho, ou como um lagarto, ou como sapinhos, ou como um cágado, ou como um gato pintado, ou como uma galinha com pintinhos. Então, basicamente, tudo que esse cara olhava, ele acreditava que era o diabo perseguindo ele. Daí tem essa existência, né, do diabo, era meio que a prova máxima da existência de Deus, porque se afinal de contas o diabo existe, isso consequentemente afirma que Deus também existe. Então, isso era como conforme vários pensadores ingleses do século XVII afirmavam, que a existência do diabo era a prova máxima da existência de Deus. E, ao mesmo tempo, o diabo esteve historicamente ligado ao monoteísmo, porque era necessário explicar a presença do mal no mundo, já que se Deus era bom o tempo todo, e o tempo todo Deus era bom, alguém tinha que ser ocupado pelas coisas ruins e más que aconteciam no mundo. Então, se agora não existem mais um panteão de deuses, como no politeísmo, agora é um monoteísmo, só há um. Então, se Deus é bom, quem é mau? Tem que ser outra figura, o diabo. Então, por isso, há essa crença, essa dicotomia de que o diabo é tudo de mal e Deus é tudo de bom. Então, por isso, é uma figura ligada historicamente com o monoteísmo. E que tem essa importância para se afirmar que se o diabo existia, Deus também existia. E também essa imperfeição física que se cria que era intrínseca ao demônio, era tanto um espelho da sua imperfeição interna, né? Já que ele era mau, ele apresentava isso no físico dele, nessas aparições. E também servia como um contraponto à perfeição divina, porque Deus era perfeito, então o diabo era todo torto, todo imperfeito. E aí agora a gente vai para o próximo tópico, que são os familiares. E no período colonial, parece ter sido bastante frequente o uso das forças demoníacas, com muitas mulheres sendo conhecidas por fazerem invocações. Aí, como Timótea Nogueira, que invocava um demônio na hora que queria, assim, a hora que ela chamava, aparecia para ela. Ela podia invocar a hora que ela quisesse. Esse é o exemplo comentado. Maria Isabel, que quando queria invocar, ela batia 3 vezes numa árvore,
e Rosa, que ia à meia-noite dançar ao pé de uma cruz com o demônio. Então são alguns exemplos acerca de como essas mulheres invocavam o diabo. E nessa crença, Satã podia enviar os demônios familiares para ajudar as feiticeiras. E muitos deles assumiam formas de animais. E chupavam o sangue das bruxas em lugares que ficavam marcados para sempre. E aí o caso curioso é o da Leonor Martins, de Recife, que um dia chamou a amiga dela, Madalena de Calvos, para mostrar um segredo, já que elas eram muito amigas. Então ela queria contar para a amiga dela que ela tinha um negócio diferente. E daí ela vai lá e mostra uma cavidade que ela tinha na carne do corpo dela, do tamanho de um tostão. E dentro dessa cavidade tinha uma figura com uma espécie de rosto humano, que ela afirma que era o familiar dela. Então era é, meio que um familiar que estava ligado ao corpo dela e vivia em simbiose. É, e também os indígenas desejavam ter os espíritos para ajudar eles, como é o caso de um feiticeiro do Maranhão, que dizia para todo mundo que ele tinha a seu serviço um espírito, só que era um espírito muito bom, era amigo de Deus e que só fazia o bem. E daí ele andava com esse espírito para lá e para cá, comiam junto, dormiam, e ele ia para a roça ajudar, às vezes ia andando na frente, às vezes ia voando. Então o cara tinha um espírito que era amigo dele. E, inclusive, ele, quando ele ia para a roça, que ele tinha que cortar o mato, ele marcava lá até onde ia a roça dele, e no outro dia, quando ele chegava lá, estava tudo cortado para ele, que o espírito ajudava ele. Então, tem esse relato. Aí agora indo para o próximo tópico, que são os pactos. Enquanto que os familiares pertenciam a uma tradição mágica mais medieval, os pactos já correspondiam a uma nova realidade mais moderna. Nos séculos XVI e XVII, o crescimento das alusões a esses contratos escritos ou verbais, e muitas vezes acompanhados da sujeição sexual. Então, se faziam pactos com o diabo para ter vantagens, ter prestígio, etc. Tudo isso. Mas algumas feiticeiras relatavam que também faziam um pacto por simples medo do inferno, por medo de sofrer, fazer alguma coisa na vida e ir parar no inferno. Elas pensavam, não, vou fazer um pacto para eu me livrar de sofrer, não sei. E no contexto da sociedade escravista colonial, né, no Brasil, os pactos também tinham uma intenção de resolver as dificuldades da vida diária. Então, a pessoa sofria todo santo dia e ela encontrava nessa ideia de um pacto algo que fosse livrar ela de tanto sofrimento. Aí tem um exemplo da Maria Gonçalves Cajada, que ela dizia que tratava e dormia com os diabos e que eles ajudavam elas em diversos feitiços, em troca de um pouco do sangue dela. Então ela sempre andava com uma ferida aberta no pé dela, que era da onde ela alimentava esses demônios com o sangue e com a carne dela. E daí o sangue era dividido ao diabo como parte de um pacto estabelecido, que podia ser pago através da concessão dos filhos gerados. Aí tem um exemplo de 1734, de uma meretriz, a Arcângela Pereira, que ela contava que tinha feito um pacto com o diabo, onde ela prometia todos os filhos que ela parisse em troca de ter fortuna. Mas aí ainda nesse mesmo relato conta que ela teve problemas lá como se fosse uma gestação assim, mas era só uma doença no útero dela, alguma coisa assim, e que ela acabou nunca tendo fortuna nenhuma. Então, é esse o relato sobre ela. Aí também tem a Marcelina Maria, que, sobrecarregada com as tarefas de escrava dela, ela vai buscar a ajuda do demônio para fazer tudo mais rápido, porque o patrão, o dono, né, dela estava cobrando muita tarefa para ela fazer, ela não estava dando conta, então ela pensa, não, vou fazer um pacto para eu conseguir fazer tudo isso a tempo e conseguir realizar minhas tarefas. Aí o diabo fala com ela, numa figura que tipo ela tá sovando o pão,
E aí ela, de repente, ela conta que tem uma presença junto com ela, e ela escuta uma bulha muito alta de alguém sovando a massa, e quando ela vê o pão tá pronto lá para assar, e ela coloca para assar e na hora sim fica pronto. Então ela acredita que isso só pode ser uma realização do diabo, para algo ficar pronto tão rápido, porque não tinha como. E daí uma voz cochicha para ela ir encontrar em tal lugar lá para fazer o pacto. E daí, de noite, quando já estava todo mundo dormindo, ela vai se aprontar para sair, ela encontra até a porta, o portão aberto, e ela vai pelo trecho. Aí quando ela chega no lugar, ela vê uma figura muito alta, assim, meio disforme, e ela acredita que era o diabo esperando ela para fazer o pacto. Só que daí ela fica com medo daquilo, ela se arrepende dessa ideia dela de fazer um pacto com o diabo e volta correndo para casa. Mas aí ela se sente ao tempo todo observada, perseguida, e ela só vai encontrar paz para dormir quando ela pega um crucifixo com Jesus na cruz e dorme abraçada com ele ou coloca no quarto dela, algo assim. Então tem esse imaginário dessa substituição. Ela troca essa ideia que ela teve de se suceder ao demônio por uma devoção a Jesus Cristo. E aí ela encontra paz de novo e fica tranquila. Aí tem os sabás, que apesar de todos esses exemplos, como os pactos, os demônios, tudo isso que era presente também, a metamorfose, que era presente também nas tradições europeias, os sabás, que eram exemplos remetentes da feitiçaria europeia, não tinham menção nenhuma na feitiçaria colonial, então não tinha nenhum registro de sabá que aconteceu no Brasil. Mas tem um exemplo de 3 escravos em Lisboa, sendo um deles brasileiro, que eles contam para a Inquisição que eles haviam de se encontrar muitas e muitas vezes num campo aos arredores de Lisboa com o diabo e que praticavam atos semelhantes a um de Sabá das bruxas. Eles dançavam, comiam, praticavam sexo com o demônio. Então tem esse relato que não é colonial do Brasil, mas tinha um brasileiro envolvido e era em Lisboa. Mas, como a autora nos conta, no Brasil mesmo não há um exemplo, um registro de algum sabá que tenha acontecido. Assim como o próximo tópico, que são as possessões. Assim como o sabá, não há relatos de possessão coletiva nos moldes dos conventos franceses do século XVII. O único caso em que várias pessoas são tomadas por visões demoníacas é narrado no processo de Manuel João do Grão-Pará, que é preso pelo Santo Ofício no final do século XVII. E esse relato, né, desse exemplo de possessão, em grande parte foram pessoas instigadas por ele. Foram as suas primas, tias e alguns escravos do avô dele, que passaram a ter visões de figuras estranhas, ouvindo vozes e até passando 48 horas sem os sentidos. E aí eles chegaram a ser levados para Belém para ser exorcizados. E daí agora o próximo tópico, que são os calundus, que quando você percebia que um exorcismo não surtia efeito, o Frei Luís ele recomendava que se procurassem os negros calundureiros, pois os exorcismos não tinham os exorcismos da Igreja Católica não tiravam aquela caça de feitiço, porque era coisa diabólica. Aí a autora até comenta, né, que parece meio contraditório, né, um padre exorcista falar que se deveria procurar outro lugar para exorcismo, porque o exorcismo dele não podia tirar aquele tipo de demônio. Então você tinha que ir em outro lugar, que era um calundu. E aí se fala que os demônios do calundu não eram os mesmos do que o da igreja. Por isso, a igreja católica não dava conta de um exorcismo desse. Estava além da capacidade dela. E esses calundus, eles se generalizaram mais cedo em Minas, porque, consequentemente, era a capital mais urbanizada da colônia e tinha, por conta disso, muitos escravos. Então, havia muitos calundus em Minas. Eles encontravam
no misticismo religioso, os escravos encontravam no misticismo religioso um lugar em que eles não eram controlados pelos seus senhores. E esses calundus, eles são algo que hoje em dia é muito semelhante ao candomblé. Eram espécies de reuniões, assim, cultos, em que os escravos se reuniam e praticavam essas é, religiosidades de matriz africana, meio que misturadas com a cristandade. Então, igual hoje em dia a gente tem o candomblé, que é esse casamento, né, dessas noções religiosas, os calundus eram uma forma disso durante o Brasil colônia. Então, eles praticavam, eles dançavam, tinham batuques, eles faziam refeições, eles faziam adivinhos sobre o futuro, eles pediam bênçãos e preces para ter sucesso em caçadas, na vida, em tudo. Então era uma espécie de culto dos escravos. E eles encontravam nessa região da religiosidade uma forma de resistência contra a escravidão, porque na religiosidade eles não podiam ser mandados por ninguém. Eles tinham essa liberdade até certo tempo, né? Antes da Inquisição começar a perseguir também esse movimento escravo. Mas a princípio eles tinham uma liberdade para praticar a religião. Então eles encontravam nisso, nos calundus, uma forma de representar a identidade deles e se juntarem. Então cumpria esse papel na sociedade escravista, essa reunião dos escravos nos calundus. E aí, por último, também haviam os catimbós, que é uma espécie de calundu, só que dos povos indígenas. Não é exatamente igual, mas compartilha de muitos princípios. Eram rituais indígenas que também, assim como nos calundus, haviam exemplos de pessoas sendo possuídas por espíritos, mas não espíritos maus, espíritos como de ancestrais que estavam ali para ajudar. Então, nos catimbós também tinha essa noção de que os indígenas invocavam esses espíritos ancestrais da natureza e coisas assim para ajudar as pessoas da aldeia. E eles acabaram também sendo perseguidos pela Inquisição e tinha toda essa conexão, né, que muitos traços em comuns com os calundus, que acabaram por também ser perseguidos pela Inquisição, né, no século XVIII. E daí até tem um exemplo sobre os catimbós de dois indígenas que eram amigos, e um deles era como se fosse um representante, assim, de que ele conversava com os espíritos, e daí ele passava conselhos para as pessoas, como se fossem os ancestrais falando. Mas aí um dia ele conta para esse amigo dele que, na verdade, não era ele em si, mentia aquilo. Não quer dizer que todos os exemplos passavam a ser mentira, né? Mas esse em si, ele mentia, porque não tinha nenhum espírito, não tinha nada. Ele que fazia barulho no telhado, como se estivesse baixando os espíritos, ele forçava vozes grossas e finas, e ele encenava tudo. E daí ele conta para esse amigo dele como é que ele fazia, e daí esse amigo dele passa a fazer a mesma coisa, também a mentir essas possessões. Só que aí chega uma época que as pessoas começam a desconfiar e descobrem que ele estava mentindo. E daí ele é acusado de enganar os outros e tal. E daí ele acha que eu não sei se ele é morto ou não me recordo agora desse finalzinho, mas tem esse exemplo do catimbó que era, nesse caso desses dois indígenas, eles combinavam de mentir sobre isso e não tinha a possessão de verdade. Mas então foram esses os tópicos que a autora aborda no capítulo 6, né, sobre essas conexões com o sobrenatural. E a gente acaba vendo que tem muita coisa que, mesmo que seja originária lá do Brasil colônia, do século XVI, XVII até XVIII, ainda a gente compartilha um pouco dessa visão hoje em dia. Claro que não tão fortemente quanto na época, mas isso acho que é bacana a gente olhar em retrospecto e pensar quanta coisa que pertencia a essa tradição lá do começo do Brasil, né, dos povos
da época e que ainda se mantém hoje em dia no imaginário coletivo, ou às vezes histórias que a gente ouve de parentes e coisas assim. Eu encerro minha fala agora. Acho que agora fica aberto para vocês comentarem também coisas que vocês gostaram, acharam interessantes, ou perguntas e coisas assim. Então, já que ninguém vai, eu vou fazer um comentário, um breve comentário aqui sobre o que eu achei da fala tanto do Gabriel, tanto do Henrique, o que diz nesse capítulo. Então, olhando assim, eu achei bem interessante o que os dois falaram, principalmente ali a questão do que o Henrique explicou, das formas que eram feitos os rituais, também do que o Gabriel falou, deles verem o diabo e o mal em todas as questões. Aí, é claro, entra uma opinião minha, não sei se está certo, mas assim, acredito que muito disso se dava também por ser uma questão, inclusive da época mesmo, que veio lá dos europeus e por aqui ter colonizado, veio muito para cá. Essa questão, eu vi que estou bastante mulher, toda hora você tava mulher. E, infelizmente, os europeus, principalmente, tinham essa visão de que quem influenciava o homem ou quem mais atraía o mal era a mulher. Então, acredito que um tanto grande parte dessa situação que aparecia era porque a mulher estava ali, a mulher que influenciava o homem a pecar e tudo mais. Pensamento medieval, obviamente. Mas assim, e também, né, porque por serem negros e escravos, é importante lembrar que a autora ela acrescenta no começo que grande parte do que ela escrevia também podia ser vista como uma visão dos próprios europeus, o que eles achavam e pensavam em vindo do Brasil, assim, se eles não são cristãos, então eles servem o mal, eles fazem magia, feitiçaria e tudo mais. Eu não faço, tipo, não tô falando que realmente eles pensavam assim ou era dessa forma, mas acredito que grande parte do que também a autora queria mostrar para a gente nesse capítulo era isso, de como uma forma que era olhada também, despertar esse interesse na gente, de como a gente olha, de como a gente vê. Obviamente, tenho certeza que o pessoal, assim como eu, achou estranho como o Henrique descreveu ali a forma de fazer rituais para atrair o homem e tudo mais. E também a questão que o Gabriel falou de que toda hora, seja em animais, ou a pessoa via o mal, via o diabo e tudo mais. Então, assim, achei bem interessante esse capítulo, assim como a gente falou, capítulo 5, um capítulo comparado com os outros mais curto. E, porém, é muito interessante essa questão que ela traz aí, falando sobre os rituais, esses tipos de magias que eram feitos durante essa época aí no Brasil. A gente não falou muito dessas coisas aí que o Gabriel falou, a gente pensa no dia a dia, mesmo sendo de séculos atrás. Acredito que o que eu estava vendo era isso, que eu notei era isso, e com coisa eu volto a falar um pouco mais. Passar pro cadeira um pouco. E aí, pessoal, como eu estou na hora do cafezinho, eu posso falar com vocês. Uma coisa interessante, que eu vou dar uma sugestão de um livro aqui, é aquele livro do Dias Gomes, Pagador de Promessas. Porque nesse livro, que é uma peça teatral, é um livro curto, é uma leitura bem fluida e não é um livro extenso, não. Aí, o Pagador de Promessas trata justamente dessa tensão entre as religiões de matrizes africanas, a religião católica e a população que acredita em ambas. Tanto tem crenças católicas como tem crença nas culturas populares, nas outras religiões. É como se a população ficasse dividida, acreditando em muitas coisas.
E o Pagador de Promessas trata justamente dessa questão, o dilema que o personagem, José do Burro, ele quer fazer uma promessa para Santa Bárbara, mas só que na cidade dele não tinha uma imagem de Santa Bárbara, tinha nenhum candomblé. E ele faz uma promessa para um santo católico no terreiro de candomblé. Isso dá uma grande confusão. Inclusive tem um filme sobre esse, um filme preto e branco muito bom, excelente. Inclusive foi o único filme brasileiro que foi Palma de Ouro em Cannes, que fica a sugestão aí para vocês lerem, uma leitura fantástica, para vocês entenderem essas tensões. E o filme para, quem sabe no futuro, a gente debater sobre esse filme. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Então, pessoal, bom dia. Quando o Henrique e o Gabriel eles foram explicando ao longo do tempo, eu fui lembrando de algumas questões que a gente ainda vê na contemporaneidade, né? Essas raízes que a gente veio trazendo até hoje. Por exemplo, as simpatias e as amarrações, né? No senso comum que a gente geralmente fala, com borras de café, né? Ou quando a gente usa algum objeto que liga a pessoa amada para a gente trazer essa pessoa para a gente. Provavelmente vocês já devem ter ouvido alguma coisa relacionada a isso, né? Por exemplo, coar o café com a cueca, com a calcinha, vai trazer a pessoa amada. Quando você escreve a palavra o nome da pessoa de caneta vermelha, e outras simpatias para trazer ou permitir, né, que a pessoa entre na sua vida. E também quando o Gabriel falou da borboleta, né, que ela entra. E assim, pelo menos aqui em Goiás, Minas, a gente costuma falar que essas borboletas gigantes são conhecidas como bruxas, né? Então a gente vê as bruxas em casa, que são grandes, a tendência é expulsá-las da casa porque elas trazem um mal junto com elas, né? Essa tradição que a gente vai trazendo de tempos. E aí eu lembrei disso quando os meninos falaram. Eu não sei o pessoal, mas eu também já vi bastante dessa questão aí que a Yasmin falou da borra de café, também da borboleta de tirar ela da casa. Eu já vi bastante disso, inclusive quando eu era criança, bastante pessoas falando disso, que trazia azar, ou que alguém ia morrer, ou algo do tipo, então tinha que tirar ela e tudo mais. Uma questão que tinha nessa época que se repercute muito nos dias atuais, né? Acho que as pessoas nem percebem que essa questão já vem de anos atrás. Mas acho que é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nada para comentar, acredito que dê para encerrar o clube hoje. E daí, com coisa, acho que volta semana que vem com os 2 últimos capítulos e com a conclusão também. Então é isso aí, então, beleza? Beleza, pessoal? Acredito que seja isso. Beleza, pessoal? Agradeço aí pelos comentadores de disponibilizar o tempo e tudo mais. E acredito que seja isso. Eu vou encerrar antes de esperar o pessoal enviar o nome, daí eu já encerro a chamada e acredito que seja isso. Até semana que vem, pessoal.